Olá, pessoal. Bom, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o texto dissertativo argumentativo, tá? O tão temido texto, né? De Enem, de vestibular. Então, nós vamos iniciar essa prática já agora no início do segundo bimestre do segundo ano, né? Para que até o final do ano que vem vocês sejam bem aptos a escrever esse tipo de texto. Bom, o texto dissertativo argumentativo. Qual que é o objetivo desse tipo de texto? Expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando sobre um determinado ponto de vista e fundamentando com argumentos convincentes em defesa de nossas posições. Então, dissertar e argumentar nada mais é do que nós refletirmos sobre determinado assunto, tá? E nós podermos convencer a outra pessoa do nosso ponto de vista. Cada um de nós tem um ponto de vista sobre determinado assunto, né? De acordo com as nossas vivências, com aquilo que a gente pensa. Então, nada mais é do que isso mesmo. Escrever de forma a que você convença o leitor do seu ponto de vista. Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto. É discorrer sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo. Persuadir é o mesmo que convencer, tá? Então é aquilo que eu disse, tá? Sobre desenvolver um assunto, desenvolver de que forma? Através da escrita, né? Se é uma produção de texto, então não existe outra maneira de fazer isso se não for escrevendo, certo? Bom, dissertar é um ato que desenvolvemos todos os dias. Quando procuramos justificativas para a elevação dos preços, para o aumento da violência, para o desemprego. Estamos preocupados com os descasos com a Amazônia, as guerras, a AIDS, a natureza. Em relação à natureza vem poluição, desmatamento, aquecimento global, etc. A nossa liberdade, o futebol, a música, ao aborto, às minorias, às injustiças sociais, ao avanço da tecnologia, à genética. Então, todos os dias, nós pensamos sobre algum desses assuntos ou outros assuntos, né? E nós temos os nossos ponto de vista sobre cada um deles. Então, dissertar é isso, é pensar, refletir, né? E, em seguida, argumentar, né? Convencer a pessoa daquilo que você pensa. Não de maneira agressiva, impondo, mas com argumentos que levem a outra pessoa a refletir sobre o seu ponto de vista. Em suma, a dissertação implica em discussão de ideias, argumentação, raciocínio, organização de pensamento, defesa de ponto de vista, descoberta de soluções. Significa refletir sobre o mundo que nos cerca, tá? Por que eu falei soluções? Porque no texto dissertativo argumentativo, nós temos sim que encontrar uma solução, tá? Solução para quê? Para o problema, lembram? Que nós vamos refletir sobre algo, normalmente é um problema, tá? Social, que envolve o mundo todo, o nosso país, tá? Então, por isso, nós temos que pensar sempre em soluções. O texto dissertativo é aquele que expressa uma tese, ou seja, essa tese é um ponto de vista sobre determinado assunto, apoiado em dados. Dados são percentuais, são dados reais, tá? Fatos reais também, fundamentações, enfim, em argumentos que são informações que comprovem a sua tese. Então, nós não vamos criar um texto com base em nada, certo? O texto ele é criado, ele é desenvolvido com base em dados.
dados e argumentos que vão comprovar aquilo que você acredita, a sua tese, o seu ponto de vista. Agora vamos falar em estrutura. O texto dissertativo, ele vai ter uma estrutura que o diferencia dos demais, tá? E essa estrutura, ela é super organizada. Nesse sentido, os maiores problemas de um texto dissertativo são: vamos ver então quais os problemas que podem acontecer. Expor as ideias desordenadas no papel, falta de uma linha de raciocínio, que é a coerência, tá? Não realizar uma ideia com a outra, que é a coesão, aquilo que une uma ideia à outra, tá? Não provar absolutamente nada. É um erro e esse erro, ele não pode ser, são erros, né? E esses não podem ser cometidos. As partes da dissertação devem estar bem definidas e intimamente ligadas. O modo de se estruturar a redação é o que mais se valoriza para a inteligibilidade do texto. Bom, aqui eu adianto que essas partes elas são divididas em parágrafos, tá? Um parágrafo ele deve estar totalmente relacionado ao outro para que ele tenha coesão e coerência, como foi falado no slide anterior, tá? E essa estrutura ela deve ser organizada e deve ser perfeita. Então, quais são as partes que esse texto se organiza? Então, são 3 as partes, tá? O texto ele vai ter uma introdução que apresenta a ideia principal ou tese, ou seu ponto de vista, tá? Então, essa introdução é o primeiro parágrafo, certo? O desenvolvimento, a apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal. Então, você apresentou na introdução a ideia principal, você vai escrever de maneira que você convença sobre a sua tese, seu ponto de vista. E a conclusão, a apresentação de um resumo da ideia principal ou de uma sugestão para a resolução do problema. Olha aqui a resolução, né? Então, você vai resolver aquilo que você fundamentou durante o texto. A introdução, então, ela vai apresentar a ideia central, a que vai ser discutida no decorrer do texto, né? Para que o leitor ele saiba do que o texto vai falar, e é o primeiro parágrafo. Então, vamos colocar aí um parágrafo, 4 a 5 linhas. O desenvolvimento é a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central. Aqui terão os argumentos que vão convencer e vão comprovar o ponto de vista que você já colocou lá na introdução, tá? Pode haver mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Então, se eu coloquei lá escrevi 4 a 5 linhas na minha introdução, e vamos supor que peça um texto de no máximo 30 linhas, de 25 a 30 linhas, né? Vamos colocar 25 para que tenha uma margem ali para caso passe, né? Então, 25, se for um de introdução, um de conclusão, são 5 e 5, 10. 15, 20, 25, vai faltar 15 linhas. Então, essas 15 linhas vão ficar direcionadas para o desenvolvimento. Então, uns 3 parágrafos de 5 linhas é o ideal, certo? Lembrando que os parágrafos, eles serão divididos por assuntos, tá? Então, um parágrafo, ele começa e termina falando sobre determinado assunto. Então, aqui no desenvolvimento, será discorrido sobre o assunto abordado pela tese, né? Utiliza de fatos e exemplos. Normalmente, em textos de Enem e vestibular, vem alguns textos para serem lidos. Dali que se tiram os dados, números reais, tá? Fatos reais
para se comprovar aquilo que você está escrevendo. Fatos e argumentos fazem com que o conteúdo ideológico da tese seja plenamente desenvolvido, levando a uma conclusão. Já a conclusão é a síntese de todas as ideias, né? É onde se finaliza, se dá uma solução para as questões abordadas no desenvolvimento. Sempre terá uma solução, uma possibilidade, porque não existe um modelo, não existe uma solução real, algo que você possa fazer. É algo que vai depender de outra pessoa, normalmente os problemas sociais eles dependem de atitudes do governo, de pessoas que podem realmente fazer algo por todos. Então, por isso, que não é algo que será feito de imediato, é uma possível solução. Bom, então agora sobre a atividade a ser realizada, tá? Vocês vão assistir esse vídeo, vai estar disponível no canal da professora no YouTube, eu vou disponibilizar o link. Assim que eu terminar aqui, eu vou colocar, tá? Antes de enviar essa atividade, mas o link vai estar disponível. Responder no caderno apenas respostas às questões abaixo e enviar a foto para a professora na data estipulada, tá? Então, vocês vão ter uma semana para poder me enviar essa atividade, tá? Então, olha, aqui abaixo tem as atividades, tem um modelinho de texto dissertativo argumentativo, ó. Primeiro parágrafo de introdução, aí nós temos aqui 2 de desenvolvimento, porque o último aqui já é conclusão, tá? E aí vamos ter 10 questões sobre o texto dissertativo argumentativo. Algumas são de assinalar, por isso que fica extenso, tá? Tem de assinalar e tem de responder, mas eu quero apenas resposta. Essa atividade vai estar disponível lá na escola também, então se vocês quiserem pegar via impressa para facilitar para vocês, tudo bem, eu aceito. Não estou exigindo cópia de ninguém, tá? Assim, de copiar, de se matar copiando, não. O meu interesse aqui é que vocês entendam e aprendam sobre o texto dissertativo argumentativo, certo? Pessoal, eu gostaria de desejar a vocês uma boa semana de estudo, pedir que vocês continuem em casa se cuidando dos familiares de vocês e que em breve, se Deus assim permitir, estaremos juntos, tá? Mais uma vez, agradeço pela participação de vocês, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.